Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E continuando com o nosso assunto, capítulo 12 de Apocalipse, eu vou ler o versículo 3 em diante que diz: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Meus amados irmãos, muito se tem dito sobre o capítulo 12 de Apocalipse. E eu gostaria de novamente falar um pouquinho sobre este assunto, sempre lembrando que do capítulo 1 ao capítulo 4 de Apocalipse, você encontra de 18 a 19 vezes a palavra igreja. Depois do capítulo 4, desaparece. Em algumas versões aparece uma vez só lá, já no fim do livro. Algumas versões. É muito fácil de entender que a partir do capítulo 4 de Apocalipse, toda a terminologia do livro de Apocalipse passa a ser judaica. A terminologia é judaica. As expressões são judaicas. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, ele trata sobre o futuro do povo judeu, que começa bem lá de trás, passou por Daniel, Isaías e outros, foram falando sobre o povo judeu. E não sobre a igreja. Porque nem a igreja existia e nem a palavra igreja existia. É uma palavra que foi criada depois que a igreja passou a existir. Então, com o passar do tempo, nós, o povo da igreja, nós começamos a estudar e a ler, e muitas vezes se mistura assuntos que dizem respeito aos judeus com a igreja. Assim como a parábola das 10 virgens, que Jesus falou para os judeus e não para a igreja. E toda a terminologia do assunto é sobre a vigilância de quando Jesus vier para os judeus, quando todo olho verá. Há pessoas que querem falar sobre as dispensações. Meus queridos irmãos, eu vou lhes explicar o que é a dispensação. Alguém dividiu o assunto do Velho Testamento e o Novo em tempos. Ele dividiu em tempos. E foi conhecido entre nós como as dispensações da Bíblia. Eu nunca me baseei em dispensação, porque a dispensação é como que uma pessoa vai cozinhar e ele cozinha numa panela batatas, na outra cenouras, na outra cebolas. Vocês entendem? Ele separa. É só uma separação, não é outra coisa. Porque o assunto continua sendo o mesmo. O Messias é o Messias, Israel é Israel, Abraão é Abraão, Miguel é Miguel. Não se muda nada. O fato da pessoa dizer que isso é uma heresia significa que a pessoa não estudou o suficiente para saber que a dispensação são divisões
do Velho Testamento e o Novo Testamento, que facilita para muitas pessoas estudarem. Eu, na verdade, nunca me preocupei com isto. Nunca me preocupei. Mas há pessoas que seguem e está certo. Não tem nenhum erro. Que batata sempre será batata, peixe será sempre peixe, e por aí vai. Então, quando o apóstolo Paulo teve a revelação do arrebatamento da igreja, que será como surpresa, que virá como uma surpresa para arrebatar os escolhidos de Deus. Quando diz, ante a última trombeta, a trombeta do arrebatamento da igreja. Não é a trombeta de juízo de Deus que foram escrita 30 anos depois. Não, não é esta mesma trombeta. Porque na Bíblia tem várias trombetas, né? Uma é para o arrebatamento da igreja, ou melhor, seriam até duas, porque ante a última trombeta, e as outras são trombetas de juízo de Deus sobre a terra. Nós temos que fazer essa diferença. Então, João teve esta revelação e Deus mostrou para ele um sinal no céu que era um dragão. Ora, meus amados irmãos, o que você vê hoje no céu, na estrutura, virgem e mais isso e mais aquilo, são desenhos que os homens pegaram de uma estrela para outra, de um corpo celeste a outro, e estabeleceram uma figura. Eu não estudo isto. Eu sei um pouco disto para falar, mas são coisas humanas de pessoas que desenharam. Quem criou os astros foi Deus, mas quem fez o desenho foram os homens. E eu não tenho problema nenhum. Deus fez os astros e os homens copiaram os desenhos e chamam de uma coisa, chamam de outra, Eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Embora, como já disse a vocês, eu convivi com muitos cientistas e conversei com eles e me identifiquei. Então, agora aqui aparece no céu um dragão. O grande dragão vermelho, que é Satanás. Este dragão, ele já vem desde o Jardim do Éden, dificultando o trabalho de Deus, dificultando o trabalho de seus servos, dificultando a pregação do Evangelho. Vocês lembram que Paulo foi muito resistido. Ele ia pregar num lugar e era muito resistido. Ia pregar no outro, era muito resistido. Assim como eu também sempre fui muito resistido. O que eu prego? Eu só prego a palavra de Deus. E por que eles resistem? Porque eles são armas satânicas, dardos inflamados do maligno. Só isto. Então, Satanás aparece. E aqui mostra, no versículo 4, que com a sua cauda ele levou, lá no passado, a terça parte dos anjos. Deve ser um exército muito grande que está ao lado dele. Porque Deus criou miríades e miríades e miríades de anjos. A gente não sabe quantos anjos Deus criou. E eles, muitos deles estão a serviço de nações, outros estão a serviço de pessoas e por aí vai. Então, ele levou a terça parte e ficou diante da mulher, que é Israel, para tragar o filho quando nascesse. Ora, nós sabemos que o filho são os 144 mil judeus assinalados por Deus, que eles não perderão a batalha para o anticristo. Existe, meus queridos irmãos, uma ideia
que o anticristo será líder mundial. Já falei isso antes, vou tornar a falar. Aqui na América tem muitos jornalistas que são pastores, muitos são professores de teologia, muitos são irmãos de pastores, muitos são filhos de pastores. E eles reuniram vários jornalistas e cada um foi fazer uma entrevista com um desses líderes conhecidos. E a pergunta era uma só: quem será o anticristo? Como eles foram apanhados de surpresa, todos disseram a mesma coisa. O anticristo vai ser um líder mundial. Aí cortava, vinha outro. O senhor poderia nos dizer quem é o anticristo? O anticristo é líder mundial. Meus amados irmãos, o anticristo nunca será o líder mundial. É só ler a Bíblia. Ele será combatido pelo rei do norte e pelo rei do sul. Será combatido pelos governos. E ele vai ter que lutar muito, se esforçar muito e depois perecerá. Ele perecerá. Ele é o 8º reino. Perecerá. Porque Deus, o nosso Senhor, Ele é o único líder mundial. Quem quiser dar esta honra para o anticristo está muitíssimo enganado. Porque o anticristo jamais governará o mundo. Todos os grandes homens do passado, eles quiseram dominar o mundo. Quiseram dominar e se esforçaram. Alguns morreram em batalhas. Outros, nem chegamos a conhecer a história deles, totalmente como se desvaneceram. E agora, hoje, tem um grupo que quer dominar o mundo. Eles querem porque querem dominar o mundo. Por bondade de Deus, eu tenho tido oportunidade de conversar com muitos deles que estão a serviço do diabo e nem sabem. Porque há um plano para reduzir a população do mundo. Há um plano. E muitas pessoas veem na internet uma coisa ou outra e já começam a postar vídeos. Eu não faço isso, meus irmãos. Não tenho tempo para isso. Se tivesse, eu talvez até fosse pesquisar alguma coisa na internet. Mas eu vivo onde a notícia acontece. Acontece aqui. Então, não preciso ir longe buscar. Outro detalhe. Existem muitas coisas que existem dentro de um governo que nós, por não termos certeza, especialmente eu, não vou sair falando uma coisa, outra e outra e outra e outra, porque não quero cair em problemas nem de descrédito. Não, eu não quero cair. Porque eu tenho que zelar pelo trabalho que faço. Vocês sabem por que eu comecei este trabalho? Quando eu já tinha passado 4 anos e meio na cama, sem poder sair lá na rua, andava 12 passos dentro de casa. O Senhor falou comigo. Veio um descrente aqui na minha casa, viu o meu material e disse: aqui está um tesouro. E quando ele falou aquilo, Deus tocou no meu coração. E eu comecei a postar vídeos por ajuda de um professor. Então cheguei ao ponto de chegar a mais de 6 milhões de visitas, coisa que eu jamais poderia imaginar. E voltei a trabalhar também. Sou muito feliz porque eu sou um pastor que eu passei por todos os cargos na igreja. Há pessoas que saem do banco da igreja para o púlpito. Nunca estudou, não tem nenhuma formação teológica. Não foi o meu caso. Eu fui interno em seminário, lá onde encontrei minha esposa, me formei
e passei por todos os cargos da igreja. Cantei no coral, toquei na orquestra, cantei em quartetos. Vou-lhes até dizer uma coisa. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu já estava ao redor do mundo, em ondas curtas, no rádio. E eu nem sabia que aquilo era tão importante. Eu nem sabia até onde chegava a minha voz. Mas já estava lá. E muitos, às vezes, me diziam, ouvi você no rádio. Diziam para o meu pai, diziam para a minha família. Até a minha esposa, que nós éramos ainda solteiros, ela me ouvia em Goiás, e eu falando do sul do Brasil. E é uma coisa tão interessante que eu nunca disse nem um alô para ela. E hoje somos casados 46 anos. Me orgulho muito disto, de ter sido um servo de Deus, criado dentro da casa de Deus. Há pessoas que se ofendem quando eu digo que eu me criei dentro da igreja, mas, meus amados irmãos, para mim é uma felicidade muito grande de conhecer os bastidores da casa de Deus. Vou-lhes até dizer, já cheguei a morar dentro da igreja. Quando a nossa igreja, nossa casa pastoral, foi tomada por um grupo rebelde, eu morei com a minha família dentro da igreja, lá atrás na secretaria. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Eu gosto de igreja. Eu gosto de igreja. Onde eu ouço um alto-falante, eu paro para ouvir. E este ser, o dragão vermelho, que todos estes anos está lutando contra os profetas de Deus, os pregadores de Deus, e contra a igreja de Deus, e lutará finalmente contra Israel, não vencerá jamais. Com seus milhões e milhões de anjos, ele perderá a grande batalha do Armagedon. Nunca o anticristo dominará o mundo. Isto não acontece. Só fala isto quem não lê a palavra do Senhor. Eu recebi um e-mail de um menino que eu fiquei muitíssimo emocionado. Ele, ao ver um dos meus últimos vídeos, disse: Pastor Mobel, eu tenho só 11 anos e eu não queria morrer. Porque estava falando sobre a grande tribulação que não viverá com a igreja. A igreja e o anticristo, eles não estarão frente a frente um ao outro. O anticristo aparecerá, mas a igreja já estará nas bodas do Cordeiro. Esta é a razão que você não vê a partir do capítulo 4 a igreja como você vê no início do livro. Então, voltando ao assunto, a igreja não sofrerá o que vai sofrer Israel. Porque a igreja não crucificou Jesus. Não. A igreja, nós como igreja, nós cremos em Jesus Cristo sem nunca termos visto a Ele. Mas os judeus, eles viram. Os judeus, eles viram a Jesus. Mas eles rejeitaram o Senhor. Mas a igreja não. A igreja tem sido, às vezes, assaltada por hereges que entram dentro da casa de Deus, torcem os ensinos. Mas se uma igreja tem 100 pessoas e um cai na heresia, a igreja passa a ser 99 só. Aquela pessoa não faz mais parte da igreja. E a igreja, mesmo sendo muito enfraquecida com os vendavais desta vida, ela continua no seu caminhar. E eu estou junto com a igreja. E você também está.
Há pessoas que querem me ensinar que igreja não é templo. Olha, por favor, tenha paciência. Além de eu ser formado em assuntos de teologia, eu fui pedreiro na construção civil, eu fui servente, eu fui encarregado, eu fui mestre, eu tive minha própria companhia. Eu sei que construção é uma coisa e ser humano é outra. Isso às vezes me faz rir, porque há pessoas que pensam que eu não sei a diferença do que é um templo e do que é uma igreja. A igreja somos nós. Desta forma, não podemos estarmos fora da igreja, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. A antiga serpente, o dragão vermelho, que aparece no céu e que já tinha arrebatado a terça parte dos anjos, ele não vencerá a igreja. Porque mesmo Israel sendo punido, fugirá para a cidade chamada Petra. Procure no dicionário saber onde é Petra. E a Jordânia e a Arábia vão proteger Israel. É o que a palavra do Senhor diz. Então, meus queridos irmãos, eu não sou alarmista. Eu sou realista. Eu sou da pregação do Evangelho. E recebendo muitos e-mails de pessoas enfermas, pessoas que estão condenadas à morte, eu vou orar por elas. No final deste vídeo, espero que esta oração se estenda a você também. Talvez você esteja enfrentando desemprego, não encontre trabalho. Ou talvez você esteja sofrendo uma perseguição no seu trabalho. Ou a sua saúde se acabou. Ou você não tem para onde ir. Saiba que todos os teus sofrimentos, toda lágrima que sai do teu olho, o Senhor Jesus Cristo sabe que ela rolou do teu olho. Ele sabe. E Ele é galardoador daqueles que o temem. Portanto, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós temos certeza da Tua proteção sobre a nossa vida. Nós temos certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Nunca vimos o livro, mas cremos que ele existe, segundo a Tua palavra, e que o nosso nome está lá. Nós também cremos, Senhor, na Tua bondade e na Tua misericórdia, em atender os gemidos daqueles que sofrem neste momento. Entre eles está o Teu servo, pastor Luiz Bezerra. Ajuda o Teu servo, Senhor, que está no leito de sofrimento, como milhares de outros ao redor deste mundo. Ajuda aquele pai de família, Senhor, que está viciado e quer sair do vício. Ajuda aquela mãe que teme os dias futuros, porque contempla só nuvens negras. Sê com todos nós, bendito Senhor. Nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Você que está em algum lugar deste mundo maravilhoso de nosso Deus, eu desejo que Deus te dê em dobro tudo aquilo que me desejares. Amém e amém.